Capítulo 4 hoje, né, das cartas de São João. Você que está acompanhando, pega a tua Bíblia. Hoje nós vamos ler, refletir no capítulo 4 das cartas de São João. Primeira carta de São João. Vamos juntos? Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. O Senhor está nos mostrando que muitas vezes, né, nós temos que tomar cuidado com profecias, né? Às vezes alguém chega para você e fala, Deus mandou te falar isso, Deus está mostrando isso para você. Pode ser até que seja uma pessoa da igreja, mas você precisa pedir confirmação. Você nunca vai, de uma vez, quando alguém te traz uma direção, uma profecia. Você tem que ter, no mínimo, 3 confirmações. Por quê? Nós somos humanos, né? Às vezes a pessoa teve uma inspiração divina, mas às vezes é uma inspiração da emoção dela, né? E ela vem te falar algo, e isso acontece muito, e às vezes você toma a direção errada. Então a pessoa profetizou sobre a sua vida, vai buscar uma confirmação. Pede outras pessoas que você conhece que são de oração, né? Sempre que você precisa de uma confirmação, você faz isso. Pede 2 pessoas para orar para você, não fala sobre o que é. E depois você vai buscar delas, se Deus falou algo, se teve alguma direção. E aí você vai buscar uma confirmação aqui na palavra, vai orar, vai ouvir, vai clamar. E aí você vai ver se essas 3 confirmações, elas vão, né, essas 3 direções vão ser confirmação daquela profecia. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tem ouvido, e já está agora no mundo. Minha gente, isso aqui é muito importante. Quero saber se essa religião, se esse segmento agrada a Deus ou não. Tem Jesus como centro? Tá tudo certo. Se Jesus é o centro, agora, se não tem Jesus como centro, já tem a resposta. Jesus precisa ser o centro. Cristianismo tem que ter Jesus como centro. Cristão tem que ter Jesus como centro. No meu caso, né, que sou católico, o centro da minha religião é a Eucaristia, que é Jesus, é Cristo, é o Senhor. É Jesus que a gente adora, que a gente clama, é Jesus que a gente busca. Na palavra, toda a missa é pautada na palavra, é a Eucaristia, é Jesus, é o centro. Então tudo que tem Jesus como centro, vem dizer aqui a própria palavra. Ali está o Espírito de Deus, porque só proclama que Jesus é o Cristo, é o Senhor quem está sobre a ação do Espírito Santo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem quer ouvir falar de Jesus, quem proclama Jesus, quem procura viver o exemplo de Jesus, esse está com o Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que impulsiona a viver essas coisas. Vem dizer a palavra, né? Continuando. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Nós só conseguimos entender o que é o amor quando nós estamos em Deus, porque Deus é o amor, né? João define muito bem isso, que Deus é amor, Deus é amor. Então ele está dando um significado para a palavra amor, para o sentimento amor, para a decisão amor, que não é só um sentimento, né? Mas é uma decisão. Amar é decidir amar. Como Jesus decidiu nos amar, mesmo nós não merecemos. Mesmo passando por dores, dificuldades, sofrimento, ele decidiu ir até o final. Não estava sentindo muitas vezes coisas boas, mas era uma decisão que ele já havia tomado. Então o amor, minha gente, é muito mais uma decisão do que um sentimento. Seu pai, sua mãe, eles decidem te amar mesmo se você não for um bom filho. É uma decisão, eles vão te amar até o final. Mesmo se você escolha caminhos que não agradem eles, né? Mas é uma decisão. Você decide amar todos os dias. Então, um casal, ele precisa decidir todos os dias continuar amando aquela pessoa, mesmo com as fraquezas, dificuldades, erros, né? É uma decisão. E é lógico que tem situações que são exceções, né? Tem situações dentro de um relacionamento, ou seja amizade ou amoroso, que a decisão precisa ser outra, né? Quando há agressão física, tem vários fatores que você tem que decidir não mais seguir aquilo. Mas tem várias coisas que casais vão passar, que
que precisam decidir mesmo assim continuar se amando. E vai ser assim. Porque dentro de relacionamentos, principalmente amoroso, casamento, vai ter as contrariedades, vai ter as decepções, vai ter conflitos ali que precisam ser resolvidos de uma forma, lógico, inteligente, pacífica, madura. Mas o casal não vai estar todo dia sentindo vontade de amar o outro. É uma decisão que tem que ser tomada todos os dias. Decidir amar. É o que está nos mostrando aqui. Mas para mim aprender a amar, eu preciso estar com Deus. Porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em nós termos nos amado a Deus, nós amados a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Não fomos nós que decidimos amar a Deus. Ele decidiu nos amar primeiro. Ele nos criou e definiu que ia nos amar até o fim. Ele entregou o seu Filho, Jesus, para provar que nos ama até o fim, que acredita em nós ao ponto de entregar o seu próprio Filho no nosso lugar. Mesmo sabendo que nós não merecemos, mas o amor dele é tão grande, tão poderoso, que ele acredita em nós. Ele não desiste de nós. Ele entrega o seu próprio Filho por amor a nós. Para que pudéssemos ser salvos e sentirmos o amor dele, nos sentirmos amados por ele, salvos por ele. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos manifestando a essência de Deus, porque Deus é amor. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos sendo parecidos com Deus, porque o amor dele que nos ensina a amar os nossos irmãos, né? Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento. Pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Olha isso. Nós não temos que ter medo de Deus. Amar ele por medo, buscar ele por medo, não. Nós buscamos a Deus, nós amamos ele de livre e espontânea vontade. Ele não nos obriga a amá-lo. Tá vendo? A essência do amor não é obrigação. Não é obrigação. É de livre e espontânea vontade. Eu escolho amar, eu escolho buscar. Eu posso não buscar, eu posso não viver os mandamentos, eu posso viver minha vida de qualquer jeito, mas eu escolho por amor, amar a Deus, buscar viver os mandamentos. É uma escolha, tá vendo que o amor é uma decisão. Você decide amar. Como ele decidiu nos amar, ele também poderia ter escolhido não nos amar, não nos salvar, não nos abençoar. Ele é Deus. Mas ele escolheu nos amar de livre e espontânea vontade, por vontade própria, porque ele quis. Ele nos cria livremente, porque ele não quer alguém o amando por obrigação. Ele nos cria com livre arbítrio por isso. E nós tenhamos a liberdade de escolher ou não buscar e amá-lo. Porque quando nós fazemos isso, de livre e espontânea vontade, é um amor que não é obrigado, não é exigido. Então o amor é livre, ele traz liberdade. Você ama porque você escolheu amar. Isso é muito bonito, minha gente. Você vive porque você escolheu viver, você busca porque você escolheu buscar. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que forte esse final. Como você vai falar que ama a Deus que você não vê e odeia o seu irmão que você vê? Não tem jeito. Não tem como. Sabe por quê, minha gente? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, para um irmão, nós estamos olhando para a imagem e semelhança de Deus. Então, nós amamos a Deus amando nossos irmãos. Nós servimos a Deus servindo nossos irmãos. Aliás, não tem como você servir a Deus sem servir pessoas. Você serve a Deus servindo pessoas. Este é o mandamento. Quem ama a Deus precisa amar o seu irmão, o seu próximo. Não tem como. É filho de Deus, é seu irmão, minha gente.
é amado por Deus da mesma forma, igual que todos nós. Não há distinção de pessoas. Nós precisamos amar o próximo, a quem nós vemos. Senão, não tem como amar a Deus que a gente não vê. Aliás, a gente consegue ver esse Deus através dos irmãos, ver Jesus na presença desses irmãos, né? Ele nos ensinou muito isso. Quando você vai ao encontro do necessitado, do pobre, do marginalizado, você está se encontrando com Jesus nessas pessoas. Mas não só nessas pessoas, que a palavra é bem clara. Não faz distinção de pessoas nesse sentido. Todas as pessoas precisam ser amadas. Precisam receber o amor. Porque Deus as ama, independente do que elas façam, do que elas busquem, e Ele continua amando elas como filho. Agora, as consequências do que nós buscamos são consequências realmente do que nós buscamos, mas Deus, Ele não muda, porque Ele decidiu nos amar. Já é uma decisão que Ele tomou e Ele não muda. A palavra, Deus não volta atrás no que Ele fala, no que Ele declara. Igual nós, né? Diferente de nós, né? A gente muitas vezes fala uma coisa, faz outra, toma uma decisão, volta atrás. Deus não tem isso. Se Ele decidiu, se Ele falou, Ele não volta atrás. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. E Ele é um Deus que está decidido a nos amar e a nos perdoar. Mas Ele pede que nós possamos amar o nosso irmão também. Perdoar o nosso irmão da forma que Ele nos perdoa e amar da forma que Ele nos ama. Nós precisamos pedir a Ele essa graça. Pedir a Jesus que nos ensine a amar da forma que Ele amou e perdoar da forma que Ele perdoou. Amém, minha gente? Mais um capítulo que nós meditamos, muito bonito, que fala sobre o amor de Deus por nós. Que Deus é amor. Deus é amor. Então nós queremos apresentar ao Senhor agora 3 pedidos em especial que nós trazemos no nosso coração. Feche os teus olhos, apresenta os seus pedidos a Deus e visualiza eles acontecendo. Já cria uma imagem aqui da sua mente, da sua vitória, dos seus pedidos acontecendo, de você alcançando a graça que você busca. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Tudo que o Senhor é, e tudo que o Senhor pode fazer, e tudo que o Senhor irá fazer. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Graças, livramentos, tantas coisas. Perdoe as nossas misérias, Senhor, e nos ajude a sermos melhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, minha gente. Tamo junto, fiquem com Deus. Até amanhã, no mesmo horário, às 7h20 da manhã. Curte, comenta se você está compreendendo, né? Você que está acompanhando, está dando para compreender a forma que a gente está fazendo, a palavra. Está sendo legal, está conseguindo refletir, está conseguindo aprofundar, está conseguindo entender da forma que eu estou explicando, que eu estou meditando, que o Espírito Santo está usando. Comenta aí para mim saber. Pode dar sugestões se você quiser. E compartilha, né? Me ajude a alcançar mais vidas, mais corações que precisam da palavra de Deus. Tamo junto. Deus abençoe.